Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje vamos falar sobre saúde mental e sustentabilidade. Temos connosco uma convidada incrível neste assunto, Marta Pimenta de Brito. Muito obrigada por estar aqui connosco. Sei que tem uma vida muito ocupada, ficamos muito agradecidos. A Marta é psicóloga, é doutorada em acesso à saúde mental, é cientista clínica em multinacionais americanas, é membro da Comissão de Saúde Mental do Health Parliament de Portugal, é professora convidada em muitas universidades portuguesas e internacionais, portanto, habituadíssima a falar. Para além disto, tem também uma formação executiva em Comunicação e Mídia pela Universidade de Harvard e foi eleita uma das Best Spokesperson Europe por Bruxelas. Marta, muito obrigada. E vamos tentar perceber um bocadinho o que é isto da saúde mental, da eco-ansiedade, como é que isto está presente nos nossos dias e em que é que se relaciona também com os ODS. Portanto, o que é que se passa com a saúde mental? Antes de mais, obrigada eu, Catarina, por vir aqui passar algumas horas da minha tarde consigo. Então, isto da eco-ansiedade é uma realidade ao nível psicológico relativamente recente. Existem algumas... fala sobre isto há uns 6 anos aproximadamente, ainda não é considerado uma doença, não está no manual das doenças mentais, como está a depressão ou a ansiedade nas várias formas, não é? As fobias, a ansiedade generalizada, etc. Mas se caminharmos neste sentido e a esta velocidade, é natural que daqui a uns tempos isto possa ser considerado uma doença. Para já, aquilo que nós notamos, e especialmente na minha prática clínica é cada vez mais frequente, é aquela preocupação exagerada com tudo o que envolve o ambiente, seja as catástrofes naturais, seja as alterações climáticas. Portanto, é verdade que tudo isso tem um impacto na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde social e comunitária, mas quando se torna uma preocupação excessiva, podemos estar a falar numa eco-ansiedade. Eu dou-lhe um exemplo. Tive uma paciente durante agora a pandemia que chegou a um ponto em que não queria trabalhar mais porque aquilo que ela dizia é: se não morremos do vírus, vamos morrer devido a todas estas alterações climáticas e, portanto, eu não saio da cama. De viver, é certo. Ok, portanto, é quando diz exacerbado, exagerado, é que nos deixa sem vontade de fazer mais nada, não é? E com uma preocupação excessiva ou evitar determinadas situações, quando tem um impacto no nosso funcionamento no dia-a-dia. Porque, repare, a ansiedade por si é um fenómeno que até é positivo, é aquilo que nos permite estruturar a nossa vida, o nosso dia-a-dia. Agora, quando essa ansiedade é levada a níveis em que ou estamos com um pensamento, por exemplo, obsessivo sobre determinada área, ou quando evitamos situações por preocupação excessiva, então estamos realmente ao nível de uma ansiedade patológica. Ok. Portanto, de alguma maneira a ansiedade permite-nos sobreviver, não é? Estar alerta e estar... Mas se conseguimos deixar de viver, não é? Também não estamos a sobreviver. Exatamente, mais ou menos isto. Ok, boa. Isso é interessante. Aquilo que do lado dos meus seguidores, das pessoas que nos estão a ouvir, também, eu recebo muitas vezes eu sinto-me completamente impotente. Isto é algo que também está associado à sociedade geral, generalizada? É uma questão que é muito focada na eco-ansiedade. Como é que vê este problema? Está mais relacionada com a eco-ansiedade, que é a pessoa pensar o que é que a minha ação individual é uma gota num oceano e, portanto, até que ponto é que isto vai alterar alguma coisa? É como se fosse a pessoa se sente-se impotente, porque o problema é tão grande, a montanha é enorme e aquilo que a pessoa individualmente pode fazer é muito pequeno. E nota-se muito mais na eco-ansiedade do que noutro tipo de problemas relacionados com a ansiedade. Ok. Isso é uma coisa que efetivamente me dizem, porque é que eu vou mudar isto quando isto não vai fazer absolutamente nada e vamos todos morrer na mesma. Pronto. Aquilo que eu tendo a dizer, se calhar, pode não ser o mais adequado, que é certo, mas se eu não fizer nada não vou conseguir também viver bem com a minha própria ansiedade, não é? Portanto, até que ponto é que nós devemos abrir mão desses comportamentos individuais e pensar, ok, não podemos, desligamos, vamos em frente,
Ou, por outro lado, pensar, certo, mas qualquer coisa já é um passo. O que é que, a nível de saúde mental, o que é que faz mais sentido? É pensar, se isto me está a consumir, vou ignorar tudo, ou se isto me está a consumir, vou fazer o que posso. Quais Exatamente. São duas opções, não é? Vou fazer o que posso. Porquê? Ok. Porque mesmo o fazer o que posso também é muito protetor ao nível da saúde mental. Ok. Aliás, eu na minha prática clínica tendo sempre a dar como trabalhos de casa coisas que até vão muito no sentido da sustentabilidade. Porquê? Porque vão promover a criatividade, vão promover a procura de outras soluções. Sentido crítico, não é? Sentido crítico, as pessoas vão voltar a pensar nas coisas e no seu comportamento e não só em tudo automático, porque repare, eu dou-lhe um exemplo, é completamente diferente uma pessoa comprar uma compota no supermercado ou fazer a sua própria compota. Certo. Quando nós estamos com um paciente que está com alguns sintomas, quer de ansiedade, quer de depressão, ainda não estamos a falar de doença, mas está com alguns sintomas, uma atividade como fazer uma compota, como no tempo das nossas avós, pode ser extremamente terapêutico. Sim. Sem dúvida, cozinhar. Eu lembro-me de quando falei com a minha psicóloga as primeiras vezes, eu dizia, eu estou tão cansada, que a única coisa que me apetece é ir para a cozinha e eu odeio cozinhar. Ela disse, isso faz todo o sentido, porque é terapêutico, ir fazer coisas de nutrir, de dar, isso é muito engraçado. E se calhar podemos ajudar a nossa ansiedade a ajudar o ambiente também, não é? Exatamente. Ok. Como esta compota, existem outras, como se chegarmos ao Natal e pudermos construir os nossos presentes em vez de ser comprar tudo. Eu costumo dizer que é como quando se fala nos 3Ts, na televisão, no tablet e no telemóvel. Tudo são meios neutros. Eu também não sou aquela pessoa que é totalmente contra o consumismo. Tudo são meios neutros. Tudo, se for usado com bom senso, tem lógica. Mas nós também sabemos que a humanidade chegou a um consumismo exagerado e esse consumismo exagerado aumentou, ou seja, foi um fator de risco para problemas que nós hoje estamos a viver. Nós estamos numa pandemia a nível mental também, não é só a nível do Covid. Certo, isso é engraçado porque então aquilo que nos afetou a saúde mental também afetou a sustentabilidade do planeta, não é? A forma como nós vivemos. E até, repare, principalmente aqui na Europa e no caso de Portugal, nós chegámos a gerações em que, antes da pandemia, a morte era alguma coisa que para a maioria das pessoas estava longe, não fazia parte do nosso dia-a-dia, assim como a doença, na maioria. E parecia que tínhamos o controle sobre tudo. E nas doenças mentais há muito a perda do controle. No caso da ansiedade, a pessoa quer ter 100% de controle da situação. Ok. E não consegue. E é aí que gera, por exemplo, os medos. E não consegue. E, portanto, toda a forma como nós vivemos, porque se nós aquecemos a comida no micro-ondas em segundos, se mandamos vir comida com Uber em minutos, se toda a forma como nós vivemos, que é tudo para ontem, que é tudo rápido, também faz com que nós não tenhamos paciência, persistência, que são tudo competências que se calhar em gerações anteriores estavam presentes e que protegiam a nossa saúde mental. E nós hoje em dia não temos, não somos treinados para essas competências. Eu sinto muito isso e essa falta de paciência também. Nós temos muitos estímulos a toda a volta, imensos estímulos. E é estímulos para o consumo, estímulos para isto, estímulos para ir aqui, estímulos para fazer isto, fazer aquilo. E parece sempre que qualquer escolha que nós façamos, há uma que estamos a perder. Ou 1000 que estamos a perder. Isso é absolutamente assim avassalador. É aquele fear of missing out, não é? A pessoa está completamente género, ok, eu vou ao cinema ver este filme, mas há mais 30 em cartaz. E se calhar antigamente havia 2, um de terror e um de comédia, e a pessoa se não gostava de terror ia de comédia, não é? E isto é engraçado, porque cada vez que falamos de saúde mental, eu sinto muito isto, que é, isto são conversas sobre o nosso bem-estar, e o nosso bem-estar está ligado intrinsecamente ao bem-estar do planeta. E parece-me óbvio, a mim parece-me óbvio, porque desde que eu era muito consumista, antes de tentar assim levar uma vida mais sustentável, era mesmo muito consumista. E é engraçado que era muito consumista e tinha muitas inseguranças em relação ao meu próprio corpo. E desde que comecei a
libertar-me muito desse consumo, deixei de subscrever newsletters de fast fashion, deixei de seguir contas que falavam sobre isso. Eu comecei a estar tão bem comigo, o meu comportamento com a comida mudou, o meu comportamento com os outros mudou, e eu sinto muito isso, que é, nós estamos num ritmo tão grande que nós não temos sequer tempo para pensar no que é que está a acontecer e estamos só a reagir, não é? É imediato. E é engraçado porque, então, no fundo, proteger a nossa saúde mental é proteger o nosso bem-estar geral, não é? E o planeta. E é isto que é engraçado. E deu aqui alguns exemplos da compota, do consumo. E se calhar gostava, não sei se este é um exercício que podemos fazer aqui, mas gostava de tentar arranjar aqui 3 ou 4 ideias que as pessoas pudessem aplicar hoje para se libertarem um bocadinho disto, não é? Para protegerem a sua saúde mental e que ao mesmo tempo também protege o ambiente. Não sei se tem assim de cor assim mais algumas, mas... Se calhar, há uma ideia que eu gosto muito. Eu vivi em 7 países diferentes e trabalhei enquanto psicóloga nesses 7 países. E, portanto, como deve calcular, quando saí de Portugal a primeira vez, a mala era enorme e não chegava, era daquelas antigas. E depois, cada vez, a mala foi reduzindo mais e mais e mais. Até que, quando regressei a Portugal, a minha mala era basicamente uma mochila. E ainda hoje, quando tenho que viajar, quer em trabalho, quer em lazer, a minha mala é sempre muito pequena. E as pessoas à minha volta perguntam: mas tu tens a certeza que não vais precisar de nada? Olha que no outro país as coisas são mais caras, etc. E eu costumo rir, porque é óbvio que isto foi um treino, esta passagem pelos vários países, mas ao nível da saúde mental, isto também acaba por ajudar uma pessoa, porque já reparou na quantidade de decisões que a pessoa tem de fazer se está na viagem, o que é que vai vestir, o que é que vai combinar, etc. Sim, quando se tem pouca coisa, não há muito por onde escolher. Okay. E, portanto, se tiver este tipo de estratégia, será que eu realmente preciso disto? Acaba por ser mais fácil, porque a pessoa depois não tem que tomar tantas decisões. Ok, aquelas coisas mais simples do dia-a-dia em que não somos obrigados a tomar uma decisão, não é? Que não é importante para a nossa vida, simplificar. Uhum. E isso é o primeiro erro da verdade na sustentabilidade, que é o recusar aquilo que não precisamos. E é verdadeiramente libertador. Há uma pergunta que me fazem também muito, que é, ok, eu passei mesmo de fast fashion addict, okay, era mesmo grave. O meu marido dizia-me, com a quantidade de coisas que tu compras na Inditex, mais valia de cada vez que compras uma peça de roupa, investires em ações, porque daqui a 10 anos estás rica. Pronto, era mesmo grave. E os meus amigos diziam logo, tipo, eu seria a última pessoa do mundo a virar para uma vida mais sustentável. Eu penso, não, isto traz muitos benefícios. Ter um armário com 10 peças de roupa significa que eu vou olhar e pensar, tá, estou a ver todas, não tenho dúvida nenhuma, está tudo aqui à minha frente, não é? Portanto, sim, reduzir o consumo, eu identifico-me mesmo muito. Se calhar aquela parte de fazer as coisas é mais difícil no dia-a-dia. Eu acho que nós estamos ainda todos a viver muito rapidamente, não é? Isso também não nos está a ajudar. Mesmo na pandemia, as pessoas começaram a fazer pão, isso talvez seja terapêutico também, não é? Porque... Depende de como ele saia no fim. Certo. Depende de como sai no fim. No meu caso, terapêutico, mas não necessariamente saudável para consumo. Mas sim, nós começámos muito a descansar e a começar a ver a vida de outra maneira. Mas de repente eu acho que as pessoas já se esqueceram do que se passou. Não sei se sente isso na sua prática ou não, mas... Mais ou menos. Eu acho que a pandemia teve isto de positivo, e é óbvio que não é politicamente correto eu dizer que a pandemia foi positiva, mas a nível de as pessoas pararem para refletir. Agora, cada um depois também acho que deve seguir o seu caminho. Também não sou, e não acho terapêutico agora todos temos que fazer pão, todos temos que comprar roupa usada em segunda mão, etc. Porque eu também costumo dizer, se determinada pessoa compra roupa em segunda mão é porque houve alguém que comprou em primeira, certo? Portanto, acho que algum bom senso é necessário. Uhum. Mas a pandemia fez-nos parar, fez-nos refletir, fez-nos perguntar-nos o que é que realmente é importante na vida. E principalmente a reação das crianças foi interessante quando muitas se viraram para os pais e disseram ainda bem que existe um bicharoco, porque agora tens tempo para brincar comigo. E isto realmente diz-nos muito da sociedade em que estávamos a viver. Agora, eu penso que nós não vamos ser completamente iguais
ao antes da pandemia. Temos mais consciência, pelo menos. Sim, e vivemos algo, e esse algo marcou-nos, e nós conseguimos ver a nível da saúde mental que existem muitas pessoas com stress pós-traumático. Portanto, a pandemia foi um trauma para várias pessoas, por isso não posso garantir, eu não faço futurologia, mas eu não posso garantir e também podemos ver na história, não é? Acho que quando vemos outras pandemias que existiram na história, percebemos que houve uma evolução de diversas formas. As pessoas começaram a viver de outra forma, a pensar de outra forma. Agora, se toda a gente vai viver de forma mais sustentável ou não... Sim, não, é um bocadinho difícil extrapolar, sim. Falou nas crianças, é um ponto que acho especialmente importante. Crianças e jovens, se nos mais pequeninos eu também senti isso, de não só os pais poderem... Eu tenho uma filha que na altura tinha 6 meses quando começou a pandemia, o primeiro confinamento, que podíamos acompanhar. Por outro lado, acho que criou muito stress aos pais, de terem de trabalhar ao mesmo tempo que são professores, ao mesmo tempo que são cuidadores, e depois fazer o jantar e toda a gente fechada na casa. Mas senti que, bem ou mal, pronto, para os miúdos mais pequeninos que já falam, isto foi bom, mas para os a seguir, isto veio todo um rebolar. Eu tenho muitos jovens, de 18 a 20 e poucos anos, que me seguem, que estavam na fase de estudar, faculdade, aquela fase super intensa e bonita, não é, da vida, em que estamos em sociedade e estamos uns com os outros e a experimentar, sair de casa, e que já tinham preocupações ambientais, que geralmente são essas pessoas que me seguem, e que ficam, de repente, fechadas em casa, com pais de uma geração que não os compreende, a sentir que vai tudo morrer, vai o mundo acabar e que isto é um sinal do final do mundo. E eu não sabia como é que havia de os ajudar na altura. Eu só dizia, fala com alguém, marca uma consulta com um psicólogo. Existem muito poucos psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Para mim é um ponto, não está ainda acessível a toda a gente, mas eu dizia, o que é que eu lhes digo? O que é que eu digo a estes miúdos? Não é? O que é que eu digo a estas pessoas que estão a começar a sair do mundo e a querer melhorá-lo, que estão fechados em casa a sentir que não podem fazer nada, lá está, aquela é com a ansiedade. Portanto, este inibidor social que foi a pandemia também inibiu um bocadinho esta nossa crença em nós próprios, não é? No fundo, de acreditar que somos capazes de mudar alguma coisa, aquela força dos jovens há bocadinho, antes de começarmos, estamos a falar disso, de os 20 são para se achar que se vai mudar o mundo, não é? E isso faz falta, acho eu que faz falta. Mas isso, conjugado com ficar fechado em casa, levou, daquilo que eu vi, não é? Que há de ser muito menos do que a prática clínica da Marta, levou a que as pessoas desistissem. E este desistir a mim faz-me essa confusão, porque se calhar eu sou otimista por natureza, mas faz-me confusão. Como é que nós podemos falar aos jovens? Como é que nós lhes podemos dizer, não, é possível garantir a saúde mental, mesmo que isto volte a acontecer? Porque ninguém nos diz que isto não vai voltar a acontecer, as previsões são que possa voltar a acontecer. Se voltar a acontecer, se tivermos de voltar a ficar em casa, o que é que posso fazer de diferente na minha comunicação com estas pessoas? Se calhar é mais aqui um pedido de ajuda. É verdade, nós na prática clínica também notámos muito isso. Os jovens, entre ali os 15 e os 20, sofreram muito e notou-se um aumento de sintomas de ansiedade, depressão. Agora, eu costumo dizer que, e é óbvio que com ajuda profissional é mais fácil, e aqueles que puderam procurar ajuda, acho que conseguiram ver as coisas de uma forma diferente. Também acabou por ser uma oportunidade, porque há muito sempre a ideia de que para nós mudarmos o mundo temos que sair de casa, mas às vezes o mundo está em nossa casa. Está no nosso prédio, está no nosso bairro, e hoje acho que os jovens têm essa vantagem em relação às pandemias que foram vividas noutros tempos, que eles estão conectados. E, portanto, há muita coisa que foi possível fazer só online que noutros tempos seria impensável. Mesmo as consultas. Mesmo as consultas. Mas mesmo, quer dizer, o jovem não precisa de deixar de conviver, de participar socialmente, de mudar mentalidades, porque não pode sair de casa. Claro que sempre que nós somos proibidos de alguma coisa, existe aquele sentimento primeiro de revolta, é um processo de luto. Há a negação, há a revolta, há a raiva, etc. E só depois é que nós conseguimos chegar ao ponto da aceitação. E, portanto, isto aconteceu, é óbvio, quer dizer, um jovem que está a sonhar com a entrada na faculdade e que de repente não pode, andou
10 anos a faculdade não é só as aulas, não é? Exatamente, a liberdade em relação aos pais, etc. Ou outro jovem que andou a preparar a sua saída do país para ir de Erasmus e de repente não pode, é óbvio que isto cria uma revolta muito grande. É uma perda, não é? Exatamente. Agora, aqueles que puderam procurar ajuda, e aí também a ajuda das famílias foi importante. O diálogo com os pais foi importante, porque, repare, eu tive jovens que me disseram também o facto de ficarmos todos em casa foi a primeira vez que eu tive conversas sobre sustentabilidade com os meus pais, porque nós nem sequer jantávamos, não tínhamos refeições em conjunto, era certo. Cada um muito rápido, ao fim de semana sempre amigos, etc. E, portanto, nós não falávamos e, afinal, os meus pais nem são retrógradas. Certo. E, portanto, também para eles, para alguns, existiu uma oportunidade. Tirar aqui estes silver linings, não é? Estes outcomes positivos de... Eu lá está, sou optimista por natureza, não é? Então sentia muito de, não, mas criem oportunidades, tenta falar, tenta puxar, ao online. Aquilo que, historicamente, se formos à história, os estudantes sempre foram os grandes mobilizadores da alteração, não é? Na cultura, na sociedade, não é? Lembro de uma frase que era debaixo do cimento à praia, uma frase mítica que nós aprendemos em arquitetura. E eu pensava, como é que eu teria sido se não tivesse de ficar fechada em casa? E teria sido, de facto, um descalabro. Mas, ao mesmo tempo, há esta oportunidade, não é? Que é ser criativo. Há bocadinho a Marta estava a falar de fazer a compota, fazer isto, fazer aquilo. Obriga-nos a ser criativos e que isso também nos ajuda a proteger a nossa saúde mental. Eu acho que é difícil a comunicação para quem está num espírito mais derrotista e é aí que o apoio psicológico é importante, não é? E não sei se existe, e agora estou mesmo a fazer uma pergunta de não saber, se existe algum recurso a que estes miúdos possam recorrer quando o médico de família não está acessível ou quando não há disponibilidade de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Eu lembro-me, por exemplo, a Faculdade de Veterinária, sei que tem apoio veterinário para quem tem animais que não possa pagar um veterinário. Existe isto na Faculdade de Psicologia? Existe, ok. Mas, como é óbvio, não dá para todos. Não, claro. Mas pelo menos se conseguirmos fazer chegar a algumas pessoas... Existe, e durante a pandemia foi criada uma linha de apoio psicológico no SNS 24, ou seja, existe mais coisas, mas mesmo assim é muito pouco aquilo que existe. Já para não falar no Serviço Nacional de Saúde, que temos 400 psicólogos, não é? Sim, é por isso. Eu costumo dizer que nem toda a gente precisa ir ao psicólogo, mas 400 para alguns milhões de pessoas, de certeza que não chegam, não é? Certo. Sim, e se calhar aqui podemos juntar aqui duas coisas que a Marta disse, que é, primeiro, é o recusar, não é? Quando nós recusamos o consumo de algumas coisas mais supérfluas, se calhar conseguimos investir em ajuda mais essencial. Portanto, esse pode ser um caminho. Esta pergunta é muito feita em termos de sustentabilidade para torto e direito, que é, por exemplo, eu às vezes compro uma peça de roupa mais cara, de uma marca nacional, por exemplo, este vestido de uma marca portuguesa, eu sei que foi feito de maneira ética e tudo mais, prefiro comprar esta do que comprar 10 na Zara. E podemos, se calhar, fazer a mesma correlação em relação à nossa saúde mental, que é, ok, se eu conseguir deixar de fazer alguns investimentos em coisas que até estão a provocar mais ansiedade e estão a provocar mais insegurança e mais problemas à minha saúde mental, se calhar eu consigo investir depois mais na minha saúde mental. Isto também pode ser não devia ser assim, não é? Nós devíamos conseguir, ou seja, quem não tem hipótese devia conseguir ter essa ajuda, mas se calhar já temos aqui uma maneira de pôr as coisas na balança, não é? Quer dizer, pelo menos estou a tirar partes do discurso da Marta. E repare, olha, eu fiz o meu doutoramento na Suíça há muitos anos atrás sobre o acesso à saúde mental. Sim. E não é por ser a Suíça, porque nós já fizemos esses estudos cá em Portugal também. Não é só o fator económico a maior barreira no acesso à saúde mental. Ainda existe estigma de ir ao psicólogo. E isso é que nós devemos trabalhar no sentido de desconstruir, não é? Desconstruir, exatamente. Porque exatamente como a Catarina disse, muitas vezes não é por falta de dinheiro que as pessoas não investem, porque mesmo na altura da pandemia é assustador os números do consumo de álcool, de droga, e não são propriamente coisas baratas. Uma consulta no psicólogo, mesmo que o psicólogo seja doutorado e especialista em não sei quantas coisas,
não é mais cara do que esse tipo Do que uma de semana substâncias. de substâncias psicotrópicas, sim. E aqui, já que falamos com jovens, eu acho que vale a pena, nunca é demais falar. Eu já há muitos anos que falo nisto. E eu sei que não temos tempo infinito, já sei, estão a dizer, mas se pudermos assim tirar uma conclusão de uma coisa que possamos desligar a câmara e alguém possa ir fazer alguma coisa por si hoje, pela sua saúde mental, o que é que podemos sugerir? Uma coisa, só simples. Fazer algo que lhe dê prazer, um hobby, ter um hobby. Ok, é simples e obriga-nos a pensar sobre o que é que nos dá prazer. Boa, perfeito. Obrigadíssima, Marta. Obrigada, Catarina. Foi uma conversa ótima, espero que tenham gostado. Pensem em tudo o que foi dito, ok? Se discordarem, vão ler sobre os motivos que os levam a discordar e já sabem que podem enviar mensagem, com dúvidas, o que seja, tudo o que eu não souber vou perguntar e o que souber ajudo-vos com todo o gosto. Dentro da saúde mental não posso ser eu a ajudar-vos, mas posso passar-vos contactos de quem possa ajudar-vos e espero que continuem aqui ligados a este podcast. Ainda temos uns episódiozinhos pela frente. Se só nos estão a ouvir e não nos estão a ver, saibam que podem ver-nos também no YouTube e podem subscrever o canal. Vão ser 10 convidados com temas muito interessantes para falar. Por isso, até ao próximo.